Olá, sejam todos bem-vindos aos Estúdios 304 Podcast. Eu sou JM e vou ao ar com vocês com o programa LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Hoje vamos falar sobre a psicologia do esporte, uma área que vem ganhando cada vez mais espaço e mostrando que o desempenho esportivo não depende apenas do físico, mas também do equilíbrio emocional, do foco e da resiliência. Doutora Luciana, apresente nossos convidados aqui. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E trouxemos aqui duas convidadas. Uma convidada, vocês já conhecem, que já participou do nosso podcast, doutora Juliana, aqui especialista da LM Alta Performance, psicóloga esportiva. E a nossa outra convidada surpresa aqui, que nós temos a honra de estar participando do nosso podcast, a Helena. A Helena é atleta amazona do hipismo e vai conversar um pouquinho com vocês aqui do trabalho que é realizado com a psicologia esportiva junto à LM Alta Performance e a doutora Juliana, trabalho que é realizado com toda a preparação mental com a Helena. Doutora Juliana, por favor, se apresente. Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente, estou aqui representando a parte da psicologia esportiva, estou aqui com a minha querida atleta Helena. Ela está aqui hoje para passar um pouco do conhecimento e do aprimoramento que ela teve com o nosso trabalho. Eu gostaria de passar a palavra para ela dar um oi, dizer como ela está aqui hoje, se sente bem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas de como é ter esse acompanhamento com minhas psicólogas, mentalmente, enfim, no esporte. Muito bem. Ok, então vocês viram que hoje nós vamos falar de psicologia do esporte. Mas para falar de psicologia do esporte, vamos perguntar primeiro para as psicólogas, né? O que é psicologia do esporte? Qual o seu papel no desempenho dos atletas? Quando a gente fala de psicologia esportiva, ela envolve vários fenômenos psicológicos. Então, são variáveis psicológicas no mundo esportivo. Quando a gente fala de autoconfiança, concentração, controle da ansiedade, gestão emocional, lidar com pressão, comunicação, controle da agressividade, ou seja, várias questões que envolvem aí os fenômenos esportivos. Nós estamos falando de psicologia do esporte. Além disso, além da atleta ser uma atleta, antes dela ser atleta, ela é uma pessoa. Então, a gente também precisa trabalhar essa pessoa, já que ela é uma atleta e pessoa antes disso. Ou seja, pessoal, a psicologia do esporte vem para colaborar em todo esse processo, tanto no desenvolvimento, na formação desse atleta, como também na questão da performance, da melhora do rendimento e da performance. Isto é psicologia do esporte. Sejam todos bem-vindos em estar aqui aprendendo um pouco mais com a gente no podcast LM Alta Performance, falando sobre a psicologia do esporte e as experiências aqui com a Helena e a doutora Juliana. Bom, então vamos lá, né? Helena, você é uma jovem amazonas, né? Sim. Uma adolescente. Conta pra gente aí quem é você, como você pensou em ser um Amazonas, porque não é esporte que todo mundo fala assim, eu vou ser um Amazonas, né? Então, desde criancinha eu tenho esse negócio com cavalo. Meu tio avô, que já é falecido, ele tinha uma fazenda. E eu ia lá quando eu era pequena, com meu avô. Aí começou essa paixão por cavalo. Até que, eu tinha acho que 7 anos, eu fui para um hotel fazenda. E lá tinha recreação, passeio a cavalo e tudo mais. Aí eu só ficava andando a cavalo e tal, o dia inteiro. Aí até que eu pedi pro meu pai, né, que eu descobri que tinha um esporte de cavalo. Aí eu pedi pro meu pai para eu praticar. A gente pesquisou no Google, hípicas, para eu começar a praticar. E aí eu achei a Hípica Brasil, que eu tô até hoje. Ah, muito bem. E quando foi que você pensou em buscar um trabalho de um psicólogo esportivo para te ajudar? Como foi isso? Conta pra gente essa experiência e por que você chamou aqui essas duas psicólogas do esporte para te ajudar.
foi quando eu comecei a subir de categoria, começou, tipo, ficar mais perigoso, tipo, mais sério. E cada vez que você sobe uma categoria, eu, tipo, pelo menos na minha experiência, eu ficava cada vez mais nervosa com o passar dos anos, né? Com a altura e tudo mais. Até que a gente descobriu que tinha essa psicologia do hipismo, do esporte, né? E eu comecei a fazer para trabalhar minha ansiedade nas provas e tudo mais. Bom, então isso é um desempenho mental. Então, doutoras, como a mente influencia diretamente o desempenho físico em competições? Já que ela falou que procurou a psicologia quando ela começou a subir de categoria. Mas aí, outra pergunta. Então, a psicologia do esporte é só para atletas de alta performance ou também para amadores? Ele também é para amadores, como de alta performance, como a Helena. Nosso trabalho em específico com ela, a gente iniciou a parte da ansiedade, né? Então, como disse a doutora Luciana, nós lidamos primeiro com a Helena, para depois a gente mexer na Amazona Helena, né? E o trabalho foi feito aí impecável com relação à ansiedade, regulando ela, controlando ela, fazendo com que ela entenda que ela está no comando ali da situação, não a ansiedade que a comanda. Então, depois disso, começamos a fazer um trabalho direcionado à parte esportiva, traçando objetivos, demonstrando técnicas para que ela compreenda como controlar ali, ela está ali na competição, está ali no cavalo, está ali com o Baltar, está naquele momento de ser uma vencedora. Ensinei a ela que ser vencedora não é apenas ganhar um troféu ou um pódio, é ultrapassar aqueles medos, aquelas inseguranças, que isso ela venceu com muita satisfação, muita honra. Então, a gente teve todo esse trabalho, aí ainda está tendo. Daqui a pouco vamos falar a surpresa, né, de todo esse trabalho, essa excelência, esse conjunto que ela fez comigo. E eu acredito que seja isso. Tem uma questão importante que eu vejo que mostra bastante. E aí, Helena, veja se você concorda comigo. Como é que a gente consegue verificar o quanto essa parte psicológica acaba influenciando fisicamente? Vou dar um exemplo aqui, veja o que você acha. O que a gente percebe? Quando nós estamos ansiosas, né? Quando nós estamos ali muito nervosas, o que acontece quando a gente monta no cavalo? A gente acaba errando distância até o obstáculo. Muitas vezes coloca-se o corpo para frente, porque você fica ansiosa. Às vezes empurra muito o cavalo, porque você está ansiosa e você acha que empurrando o cavalo você vai resolver ali aquela situação, que ele vai mais rápido, né? Por uma ansiedade também. Eu vejo dessa forma, Helena, eu vejo que é um bom exemplo que a gente percebe o quanto essa questão física acaba influenciando por conta de um aspecto mental, né? A gente tem um aspecto mental que a gente tem uma resposta nesse corpo físico. Então, a ansiedade acaba acontecendo dessa forma também, né? Como é que você vê isso, Helena? Você vê dessa forma também? Como é que você... É exatamente isso, porque, tipo assim, acaba virando uma bola de neve por causa da ansiedade. Você pode acabar prejudicando o seu percurso, porque você não consegue fazer as coisas que você combinou com o seu instrutor, enfim. Tipo, você não consegue entregar qualidade no percurso. Porque você, querendo ou não, você tá no seu mundo, tipo assim... Falar, e se... E isso eu tinha muito antes de começar esse trabalho mental. E essa questão do e se, como a Helena colocou aqui, é um dos sintomas ali da ansiedade, né? Uma outra questão, já que a Helena puxou esse gatilho aqui da parte mental em relação à ansiedade, é a questão cognitiva, o aspecto cognitivo, que a gente chama de ansiedade cognitiva, que além do e se, vem também uma série de pensamentos negativos dentro desse si, não é, Helena? E também vem uma confusão mental. Eu brinco, mas é sério, fica uma salada na sua mente, uma mistura de pensamentos que isso dificulta também para a gente se concentrar daquela tarefa que precisa ser realizada, né? O saltar o obstáculo, o decorar o percurso e conseguir, afinal, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vira uma mistura
mistura de pensamentos, né? Você percebe isso, Helena? Você veja essa questão também? Sim, você não consegue se organizar. Qual é o que você está criando? Você não consegue, tipo, definir o que você está criando na sua cabeça e o que está acontecendo no momento, que é só uma competição normal. Tipo, que você treinou para isso, você se dedicou para isso e você não vai errar. Você só tem que se concentrar e acabou, fazer o que você faz no treino. Muito bom, muito bom. Mas Helena, vamos lá. Já que você é a nossa protagonista de hoje. Cantadora. Hoje nós temos uma pupila aqui. A doutora Juliana hoje não canta, ela encanta. Hoje não. Você percebe que o trabalho realizado pela LM Alta Performance junto com a doutora Luciana fez ou faz diferença no hipismo e na sua vida pessoal? Percebo, muito. Antigamente eu ficava muito nervosa pro final da pista. Além de que na pista eu tava nervosa, mas no final era tipo o pico e eu acabava ou jogando o ombro ou fazendo tipo meus erros que eu faço sem querer às vezes e acabava fazendo isso por causa da ansiedade e da pressão de acabar o percurso, sabe? E na vida pessoal eu sinto que eu tipo posso desabafar tipo com uma amiga e tipo eu posso falar tudo que eu penso ou faço, ou de filme também que eu gosto, livro que eu gosto de ler, tipo, como se eu estivesse desabafando com uma amiga mesmo. Então nós estamos falando de emoções e pressão. Emoções, então, doutoras, lidar com a ansiedade pré-competição, medo de falhar, como que um trabalho da psicologia do esporte lida com essas emoções e pressão, já que nós estamos daqui a pouco. Calma, gente, ela vai contar o que seria esse mundo de Helena quando ela está montando. Calma. Mundo de Helena. É o mundo de Helena mesmo. Helena, calma que ela vai explicar. Mas, doutoras, como lidar? Como é que trabalha o trabalho feito com os atletas para lidar com essa ansiedade que a Helena está colocando aqui, pré-competição, medo de falhar? E quais são as estratégias que podem ajudar atletas, né? Porque nós estamos com a Helena aqui, mas nós estamos falando para o público lá, todo mundo. Sim. Como que a LM Alta Performance, né, lapida as mentes para esse sucesso. O nosso trabalho que eu fiz aí venho fazendo com a Helena, iniciou-se com a comunicação e a transferência de confiança. Tá? Então, eu e a Helena, eu deixei muito claro a ela que ela era muito importante naquele processo, que eu precisava que ela tivesse essa reciprocidade comigo. E foi o que aconteceu. Então, nós tivemos aí um acolhimento muito grande, uma pela outra. Então, esse trabalho começou por aí. Quando eu percebi que a pressão vinha dela, não de mais ninguém, aí ficou até mais fácil. Porque, infelizmente, os atletas, eles se cobram demais, porque eles querem ser os melhores e, de uma certa forma, não estão errados, porque vocês estão buscando resultados, vocês estão usando toda a sua energia para isso, mas desse modo que eu consegui trazer a Helena, mostrando a ela que ela é capaz, que ela tem habilidade, só basta a gente ir trabalhando de dentro para fora. Então, foi isso que a gente foi fazendo aos poucos e vem trabalhando aí, colhendo frutos. Então, mas esse trabalho é realizado apenas com a Helena, com você? Helena, ou tem uma equipe trabalha junto? Tem uma equipe. Elas, obviamente. Principalmente a Juliana, que eu falo da minha vida pessoal e tudo mais. Com o meu instrutor, que eu tenho objetivos, que a gente escreve no papel, que são meus erros, tal. Eu tenho que dar nota, e meu instrutor também dá nota. E também com meus pais. Exatamente. Inclusive, são muito presentes aí com a Helena, sempre muito à disposição nas sessões, se preciso fazer com ela em algum local diferente. Às vezes a gente muda a data, horário. Então, todos são muito de fácil acesso. Esse trabalho que é realizado em equipe é extremamente importante, né? Então, quando a gente fala da psicologia esportiva e envolvendo o atleta, ele também como pessoa, a gente precisa muito do treinador,
Então, o treinador, a gente precisa ter uma relação direta ali com esse treinador, tanto na coleta de informações, né? Como, por exemplo, hoje ou ontem, a doutora Juliana recebe, às vezes, feedback, né, do treinador, como é que andam as sessões, né? A gente conversa com esse treinador, como é que está acontecendo as questões ali com a Helena, tanto feedback, orientações, coisas para a gente também ir trabalhando com a Helena, porque essa relação com o treinador e com os pais precisa ser, e com a Helena, e a gente precisa ser muito próxima. Por quê? Porque ele está treinando a Helena direto. A Helena está treinando ali direto com ele, não é? Com o treinador, que aqui é o Paulinho, né? Que é o treinador da Helena, o Paulo Coelho. Então, a gente precisa dessa relação direta com ele, né? E ele sempre, isso é muito bom, ele sempre se mostrou muito disposto, disponível a colaborar, aberto para o trabalho da psicologia esportiva, pedindo a nossa ajuda, a gente pedindo a ajuda deles. Então, realmente é um trabalho em que o treinador, os pais, que são excelentes, como a doutora Juliana colocou aqui, sempre abertos, dispostos a ajudar, a colaborar no trabalho que é realizado com a Helena. Então, tudo isso colabora para que seja um trabalho eficaz, né? Para que tenha ali uma eficácia muito grande no trabalho, além da própria Helena em estar disposta, determinada, em querer ser trabalhada, em querer ali melhorar, tanto ela como pessoa no seu desenvolvimento, quanto também a performance dela no hipismo. Então, esse conjunto todo é extremamente importante para que a gente consiga realmente realizar esse trabalho com eficácia. Helena, então vamos lá. Você falou do mundo de Helena. Tá? Sim. Mundo de Helena. Como você consegue, né, explicando aqui para a gente, manter-se concentrado nas provas? Tem uma técnica, né? A técnica você já falou que é o mundo de Helena, que você aprendeu com com as orientações da Helena Alta Performance e a doutora Juliana. Como que você... Explica pra gente aí, pro nosso público, esse mundo de Helena. Esse mundo de Helena Não consiste... precisa contar os detalhes, não. Tá. Senão vamos pegar a sua técnica e sabe como que é. Consiste em... Tipo, quando você tá ansiosa, você só quer fugir de lá e, tipo, sua cabeça tenta pensar em outras coisas. E você acaba não se concentrando no percurso, e quando o percurso tá ali, você fica nervosa porque, eu não pensei nele. E é literalmente isso. E eu tento, com essas técnicas da respiração e da visualização, tentar me esquivar desse mundo, né? E a respiração consiste em eu me acalmar, minha respiração, tudo mais. E a visualização consiste em, depois do reconhecimento da prova, eu vou lá num cantinho e faço, eu me imaginando no percurso, fazendo o percurso. Aí, quando eu for fazer mesmo o percurso, eu não... é como se eu já tivesse feito. E, é muito difícil explicar, porque até quando você abre o olho é meio estranho. Só quem faz sabe. É verdade. E tem toda uma questão também de um treinamento mental, né? A gente costuma dizer que essa preparação mental, que ela é realizada na competição, porque a gente gosta de acompanhar em algumas competições... todo o trabalho maior, ele é realizado antes da competição. Então, não adianta se fazer só um trabalho pontual na competição. É todo um trabalho que é realizado antes e que na competição é como se ela relembrasse, como se ela colocasse aquilo em prática. Mas todo o trabalho maior já foi realizado antes da competição. Além disso, a gente tem a questão de uma rotina. Existe uma rotina mental em que é realizada antes, durante, depois da competição. E, dependendo ali da situação, a gente vai ajustando essa rotina mental. Então, tanto o que ela come, que horas ela acorda, o que é realizado antes, né? Às vezes até tem algumas briguinhas, assim, que a Helena não quer comer nada antes da competição, não é, Helena? Sim. Existe... Como é que você vê essa questão aí dessa rotininha, dessa
essa rotina mental que é realizada aí antes, durante, depois? No dia da competição, algumas semanas antes, na verdade, tipo, eu tenho uma rotina na competição. Que eu acordo, tenho que comer alguma coisa, porque antes da competição eu não gosto de comer nada, porque, não sei, eu me sinto meio enjoada. Enfim, eu não gosto, mas eu sempre tenho que comer alguma coisa. Aí eu sempre, tipo, bebo um suco, ou um suco de açaí, laranja, enfim. Depois eu vou pra lá. Dou biscoitinho pro Baltar, agrado ele, converso com ele, depois eu volto, faço meu reconhecimento, me coloco num cantinho ali, faço a respiração, depois a visualização, depois eu vou montar, depois eu monto, vou pra pista, faço meu percurso, e é isso. E depois conversa um pouquinho com você sobre esse percurso, né? Sim. Como é que foi? A gente ouve também o que é que o treinador, o Paulinho, conversa com ela para a gente estar sempre em sintonia e esse diálogo com ela estar sempre alinhado com o treinador, com as questões da Helena, né? Tudo que a gente foi também trabalhando ali junto com ela e com o treinador. Inclusive, como é que ela percebeu essa competição? Tanto o comportamento dela em relação à parte técnica, parte mental, porque muitas vezes no outro dia tem competição de novo, não é, Helena? Sim, normalmente é 3 dias de competições, sexta, sábado e domingo. Bom, é excesso, né, de cobranças. Bom, Helena, você é uma amazona, é uma atleta em ascensão. E como todo atleta em ascensão, você tem uma equipe de psicólogas cuidando de você. Mas o nosso ouvinte está querendo te fazer uma pergunta curiosa. E se é para as 3, batata quente agora, hein? Lá vem ele com a batata quente. Lá vem. Juliana, lá vem. Ué, nós temos que selecionar aqui o excesso de cobrança externa. Tá? Como você lida com isso? Família, torcida, mídia, porque todo mundo sabe quando um atleta ele está em ascensão, todo mundo cobra. Então, isso prejudica o rendimento? Como funciona? Como você lida com isso? Como a doutora Juliana, a doutora Luciana trabalham o acompanhamento dos seus atletas sobre esse negócio de cobrança externa? Eu não tenho cobrança externa da família, tipo de pressão. Mas eles sim cobram que eu me divirta, a minha dedicação também. E a mídia, eu tento me esquivar um pouco do Instagram na época de competição e tudo mais. E minha mãe que cuida, literalmente. Nós trabalhamos muito a questão dela sobre ela com o outro. Então, desde o início, eu perguntei muito para a Helena. Helena, você se importa com o outro que está te assistindo? E ela sempre disse, não, eu me conecto ali naquele meu mundo e tá tudo certo. Então, esse trabalho da pressão dela perante aos outros não deu tanto questionamento, mas mesmo assim eu reforcei muito para que ela entendesse que ela tem que lidar com aquele momento dela, que não tem que se importar ali com o que alguém possa falar, tanto positivo quanto negativo, né? Então, é muito importante. E até porque também existe uma questão que a gente faz durante o trabalho, que é a formulação de objetivos, né? Inclusive, o treinador também participou dessa formulação de objetivos. E esses objetivos coloca para a Helena assim, olha, vamos focar aquilo que você precisa fazer. Quais são as tarefas que você precisa fazer, as notas, como a Helena colocou aqui, das notas. Então, esses objetivos, eles são traçados a parte técnica, a parte mental, a parte física, curto, médio, longo prazo. Então, ela tem estratégias também para cumprir esses objetivos. Isso tudo colabora para a Helena entender que, olha, o teu foco é você. É aqui, são seus objetivos, independente da questão de que o outro está se saindo melhor, ou que uma adversária sua está com outros objetivos, ou essa comparação entre os adversários, né? Ela entender que, olha, você tem um trajeto aqui a ser cumprido, que você vai seguir. Então, essas estratégias e essa formulação de objetivos colabora para a Helena ter esse norte. Como é que você vê um pouquinho essa questão dos objetivos, Helena? Como é que é isso para ti? Pra mim, é muito bom, porque
Eu gosto de planejamento. E pra mim, fazendo percurso, é tipo como... Tipo, saltar o ombro, saltar, ritmo, cuidado com a perna. E, tipo, eu fico repassando na minha mente. E isso pra mim é bom, não é ruim. E isso tudo, o treinador participando, nós fazendo essas sessões em conjunto, que é para realmente ter esse alinhamento e a Helena focar nesses objetivos dela que ela precisa cumprir. Fora que de vez em quando a gente te puxa ali do lado, né, Helena? Peraí, esse objetivo aqui para essa competição, Sim. vamos lá. E às vezes até, Helena, vamos escrever no papel, que é para isso ficar bem claro o objetivo e ela ter esse foco naquela questão. Helena, fizeram uma pergunta aqui que isso é bastante interessante. Como é para você fazer sessões de psicoterapia? Falam apenas de esporte, assuntos de evolução pessoal, da vida pessoal e também como que você concilia tudo isso? Porque você é jovem e tem uma parte importante, né, doutoras? Ainda está na fase de estudos, está na adolescência, entendeu? É uma atleta em ascensão. Então, Helena, como é para você conciliar tudo isso e como que as doutoras te auxiliam nisto? Então, a gente faz a sessão de um modo, tipo, separado. A gente separa a Helena da vida pessoal e a Helena do esporte. Aí tem dia que a gente fala da Helena na vida pessoal e dia que a gente fala da do esporte. E é bem difícil conciliar às vezes, porque eu falto bastante na escola por causa dos campeonatos, que é, tipo, sempre de sexta. Ou seja, eu sempre falto toda sexta e as aulas de sexta ficam meio... né? Prejudicadas um pouco. Mas eu tenho professora particular que me ajuda bastante. E pra acompanhar mesmo o conteúdo. A Helena é muito dedicada. Não tem como não acontecer o resultado. Eu acompanhei ela no bimestre passado aí das provas. Pra você ver que a gente não fica só no esporte. Eu acompanhei ela nas provas, no dia da prova, acalmando ela. Só disse pra ela que não me coloca na matemática, porque eu já não tem condição isso pra mim. Sou psicóloga, né? Humana, sem chance. Não dá pra ser 2 mais 2 é 22? Pra mim não dá. Não aumenta. Não aumenta. Um mais um já é 2, já tá ótimo pra mim. E aí eu acalmei ela de uma certa forma, disse que daria tudo certo. E no final ela se saiu muito bem, alcançou as notas, se administrou, se organizou. Eu fiz a organização com ela também sobre isso, comuniquei com ela. Dei dia de lazer, que a gente combinou isso também. Sim. Então, é aquilo que eu falo. A psicologia, o terapeuta tem que ter comunicação. Sem comunicação, as coisas não funcionam. Helena, conta aqui um pouquinho pra gente. Nessas sessões de psicoterapia que você vem fazendo com a doutora Juliana, que tem a questão esportiva e tem a parte pessoal, você leva ali, ai, olha, esse menino aqui é bonitinho. Olha, essa questão aqui na escola foi mal pra caramba hoje. Você leva essas questões pessoais ali pra sessão? Sim, que eu preciso de uma opinião sem ser das minhas amigas e tudo mais. E é isso, né? Eu falo tudo. Então, conta tudo. Pera um pouquinho, conta tudo. Então, o povo quer saber. Então, que além da psicologia do esporte, ela trabalhar com a sua auto-performance na montaria que você faz todo dia, ela também cuida de você na vida pessoal. E conta aí, parece que em dias de competições, semana em que você vai participar de competições, há um diferencial da LM Performance ou é aquela rotina? Fala pra gente qual, doutora Luciana. De se focar um pouco mais, por exemplo, na semana de competição. Você foca, tudo bem, mas e o trabalho da LM Performance também ela é diferenciado? Sim. Como funciona aí? Sim.
Quando ela tá tranquila, não tem competição, eu falo para ela: Helena, hoje é dia da gente falar sobre séries. Hoje é dia da gente conversar sobre algum tema diferente que você queira, sobre o livro que você esteja lendo. Não é isso, Helena? Sim, sim, exatamente. Então a gente fica 50 minutos lidando com essa questão. É um momento que eu deixo para ela também ser ela. Não se cobrar tanto com tantas obrigações e deveres que ela tem. E naquela semana de competição, Helena, como que é? Existe um diferencial no sentido de falar um pouco mais sobre a competição, retomar alguns aspectos mentais, algumas técnicas, como é isso? A gente aborda mais do esporte, Helena, do esporte, e falando principalmente sobre os objetivos, sobre o que eu vou fazer na competição. Primeiro dia de competição, que horas é? Vamos organizar a sua rotina, o que a gente vai fazer? Aí a gente combina dela ir lá me assistir para também conversar lá sobre o meu percurso e tudo mais. Espera um pouquinho. Então quer dizer que assistir às competições, quer dizer que o trabalho da LM Alta Performance não vincula-se apenas em sessões semanais? Não. Tem esse acompanhamento também com o atleta? Sim. Estão vendo aí, atletas? Sim. Se liga nessa dica aí que as doutoras vão falar como funciona isso. Além de eu ir assistir aos treinos da Helena, participar também de acompanhar as competições, eu tinha dito isso no outro podcast, eu também faço uso desse esporte, eu também monto. Então, não adianta nada eu falar que eu faço algo, como ensinar, se eu também não tô ali sentindo a angústia e a alegria dela, né? Então, sim, eu participo da competição ali com ela, fico lá os 3 dias, fico com ela lá 4 horas, feliz, chorando de qualquer jeito, embaixo de chuva que seja, no sol, a gente tá ali juntas. Realmente, o trabalho da LM Alta Performance em relação à preparação psicológica, a gente atua tanto nos treinos, então, pelo menos uma vez por mês, a gente acompanha nos treinos para ver como é que, por exemplo, a Helena monta, como é que ela se sai em treino, como é que é essa relação dela com o treinador, porque como é que ela está naquele dia, porque tudo isso a gente consegue perceber numa observação técnica do treino. A postura dela, como é que está o controle das emoções, como é que está a autoconfiança. Então, a importância de nós estarmos próximos ao esporte dela, né? A realidade dela que ela vive. E também nas competições, como a doutora Juliana colocou aqui, Helena, porque a gente precisa entender como é que ela sai em competição, como é que está sendo realizado todo o trabalho que a gente faz na competição. Então, só falando um pouquinho aqui, às vezes tem atleta que ele treina melhor do que ele compete. E às vezes tem atleta que ele compete melhor do que treina. Então, a gente precisa fazer esse alinhamento para que tenha essa concordância ali de ele treinar e também se sair bem em competição. Por isso, a importância da LM Alta Performance no trabalho com a Helena, no trabalho com os atletas, desse trabalho em equipe, de estar junto ao atleta, né? A gente faz questão que seja um trabalho voltado tanto para a área esportiva, como também para a parte pessoal da Helena, dos atletas, e um trabalho em conjunto. Então, eu vejo que esse é o grande diferencial da LM Alta Performance, né? A gente atua com isso há mais de 25 anos, né? Eu também monto, eu participava de competições. Hoje eu só vou uma vez por semana, porque a responsabilidade da vida adulta chegou demais. Então, a gente sabe o que é uma ansiedade em competição, o que é uma baixa autoconfiança, o que é lidar com pressão. A gente entende o que o atleta está falando. Por isso, e os anos de formação que a gente tem com isso, né? Nós somos especialistas ali na área esportiva, né? O meu mestrado foi na área esportiva, a LM Alta Performance, junto também com a doutora Juliana, Sim. especialista da equipe. Então, a gente tem essa formação, esse conhecimento e toda essa experiência para a gente poder trabalhar com qualidade, com eficiência, junto às pessoas que participam da vida da Helena e com a Helena. E o motivo do acompanhamento dos treinos é que normalmente o atleta, 90%, ele se comporta fisicamente
no treino e 10% no mental. Ou seja, ele se dedica ali fisicamente às partes técnicas, mas esquece ali da parte mental, do preparo, da visualização, de como se comportar, de como controlar a mente. E aí, quando chega na competição, ele vai 90% mental e 10% físico. É aí que acontece o pico, de ansiedade, é aí que erra percurso, é aí que esquece de como voltar o ombro. Então, são coisas que acontecem, que são comprovadas, e através do acompanhamento, do treino, conversando com o técnico, a gente consegue driblar e fazer com que isso fique equilibrado. 50% para um, 50% para outro. Equilíbrio, né? Falando em equilíbrio, então vamos lá, existe no mundo do esporte, né, Helena, muita rivalidade. E como que é lidar com essa rivalidade toda, que é negativa entre os atletas, né? Porque não adianta alguém falar assim, ó, tomara que ela erre porque eu tenho que ganhar. Então, como que vocês preparam a mente, né, da Helena para que ela lide com aquela energia negativa que está ali? Porque ela está ali para vencer, mas tem concorrentes. Como que se dá isso, Helena? Como se dá isso, doutora? Eu vou colocar uma questão aqui que eu lembro que uma vez, em uma competição, eu comentei com a Helena. Não sei se a Helena vai lembrar, mas eu me lembro muito bem. A Helena saiu de uma competição, as coisas não correram muito bem, e ela começou a chorar, ela estava muito triste. E aí eu cheguei para a Helena e falei assim, Helena, você é uma atleta de alta performance, você é uma amazona de alta performance. E a gente, por mais que você esteja em formação, a gente precisa trabalhar você para lidar com uma série de frustrações que acontecem durante a competição e durante essa carreira como atleta. E aí eu coloquei assim para ela, falei, Helena, se você quiser chorar, se você quiser mostrar uma fraqueza mental, não que o choro seja uma fraqueza mental, não é isso, mas naquele momento ela estava num momento de competição, ela estava num ambiente de competição. E ali a gente precisa ter muito cuidado, porque não é o momento da gente mostrar as nossas fraquezas mentais. A gente faz todo um trabalho para que ela vá se fortalecendo mais mentalmente. É o que a gente chama de uma atleta ser forte mentalmente. Esse é o objetivo do trabalho da psicologia do esporte e da formação da Helena. E aí eu coloquei para a Helena e falei assim, Helena, se você quiser, você sai. Você pode chorar escondida, você pode ir dentro do carro, você pode... E depois você volta, levanta a cabeça e segue adiante. Cumprimenta as pessoas, conversa. Às vezes pode ser que isso seja muito duro, né, no início. Ah, mas ela não pode demonstrar as emoções dela? Pode, claro que pode, mas ali não é o momento. Cada vez mais vai se tendo uma disciplina, uma formação dela ir lidando mais com essas frustrações que vão acontecer no mundo esportivo. Aliás, muitas vezes acontecem mais frustrações do que realmente vitórias, vamos dizer, né? Então, essa também é uma forma que ela se demonstre ser forte mentalmente. E aí eu lembro que eu coloquei isso para a Helena numa competição. Falei, Helena, a gente não pode mostrar fraquezas aqui. Nós estamos numa competição. Você vai lá, você chora, a gente conversa e depois você volta, porque amanhã você compete novamente. Então, lidar com essa gestão das emoções, identificar quais são essas emoções, mas ela ir tendo uma preparação mental e de formação, porque ela vai se tornando cada vez mais uma atleta de alta performance. E isso entra o aspecto mental e até uma disciplina nessa questão mental. Não sei se você lembra disso, Helena, numa competição que aconteceu. Às vezes, não é uma questão de ser dura, mas a gente sabe que a Helena tem 13 anos, né? A gente tem uma menina aqui de 13 anos e uma atleta em ascensão, mas é o nosso papel deixá-la cada vez mais forte mentalmente e fazendo a gestão dessas emoções dentro da competição também. Você lembra disso, Helena? Lembro. Foi uma situação ali. E já tiveram outras situações, eu lembro de queda da Helena numa competição, e que ali totalmente a gente teve que acolher. Não era o momento de falar, olha, vamos fazer isso. Não, ali era o momento de acolher. Era o momento do abraço, era o momento do vem aqui, menina.
vem aqui que nós estamos junto com você. E trabalhar essa reestruturação dela, porque no outro dia tinha mais. Você fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de você se importar, que nem ele falou, é uma competição, né? A gente sabe que todo mundo quer ganhar o primeiro. Você já ganhou várias vezes, né? Inclusive no Rio de Janeiro foi a coisa mais linda que eu já vi, que eu assisti ali. Foi lindo o campeonato dela. Como que você consegue filtrar isso? Ter essa maturidade de entender que são seus amigos, mas que você tá ali para ganhar. Hipismo é um ambiente muito tóxico. É um esporte muito tóxico. Tipo, eu acho que é o principal que é assim. Mas eu sempre tive uma rede de apoio muito forte com vocês e com meus pais também. E eu nunca fui uma pessoa de me importar muito com o que os outros estavam pensando. Claro que eu, tipo, adoro quando eles pensam coisas positivas de mim, mas, tipo, nunca fui de me importar muito. E também a rede de apoio me ajuda muito. E isso é verdade, ela sai às vezes da pista, eu acho isso uma graça. Ela desce do Baltar, vai lá, né? Porque você sabe que trata que nem cachorro, né? É impressionante. É isso. o pet dela. É o pet dela. Aí ela vai lá, dá o biscoitinho, dá a cenoura. Aí o pessoal vem. Parabéns, Helena, você foi demais. E ela, obrigada. Toda envergonhada, porque ela... vamos dizer que se incomoda, mas obrigada, eu sei que eu fui bem, mas não precisa, tá tudo bem, não precisa. Então ela tem essa característica muito importante para um atleta. Bom, sim, mas antes do conto, entendeu? Nós temos uma pergunta aqui muito interessante, né? Que é para vocês, escola, porque depois temos uma surpresa aqui com a Helena. Calma aí que eu vou contar o conto do conto. A psicologia do esporte pode ajudar a prevenir o abandono precoce do esporte? Porque nós vemos que muitas pessoas... Nós estamos falando aqui, gente, do hipismo, mas depois as outras vão falar que elas atuam em outras áreas do esporte também. Porque nós estamos com uma ilustre convidada aqui, uma Amazonas, então nós estamos falando de... Mas já elas vão contar. Mas Amazona Helena. A psicologia pode ajudar aí a prevenção aí precoce? Sim, claro que pode. Abandono. Sim, porque se você parar para pensar, o trabalho que a gente fez com ela, se a gente não tivesse direcionado, primeiro, Helena Pessoa, quando chegasse nas competições que estavam por vir, ou numa que vai vir agora, será que ela conseguiria aguentar até ali? Eu acho muito difícil. Helena, e aí? Você acha isso, Helena? Acho. A psicologia ajudou você a continuar e... A não desistir. A não desistir? Sim, porque todo esporte tem alguns obstáculos. E às vezes a gente acha, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir isso, não sei. Enfim, mas não, é só você se esforçar, dar o seu melhor e tudo mais. Se for algo que você goste mesmo, você vai conseguir. Exatamente. E o falar sobre isso, né? Falar sobre essas questões, falar sobre a frustração, as expectativas, ela entender todas essas emoções que vão acontecendo ali no mundo esportivo, colabora para que ela não abandone o esporte. Eu já trabalhei com alguns atletas, não era do hipismo, era do tênis. Eu me lembro uma tenista, ela é uma tenista profissional. Eu já peguei ela mais no final, vamos dizer assim, quando ela chegou para mim, quando eu comecei o trabalho com essa tenista. E ela estava, assim, exausta, porque ela não aguentava mais. Ela tinha uns 17 anos na época. Ela não aguentava mais viajar para ir para as competições. Ela não aguentava mais o excesso de treino, a quantidade de horas que ela tinha que treinar. Então, isso são demandas que surgem bastante também na psicologia esportiva. É uma rotina em que precisa se dizer não a muitas coisas, enquanto os amigos estão indo para a baladinha, estão indo para o shopping, fazendo outras coisas. O que você está fazendo? Eu estou treinando. Eu preciso dormir cedo, porque amanhã no outro dia eu tenho treino cedo. Então, a vida de um estudante atleta
é diferente de só um estudante. É uma disciplina grande. Eu também me lembro de uma outra tenista também. Ela ia muito bem na escola e ela estava fazendo COSAT. Ela tinha a idade mais ou menos da Helena, uns 13 anos. E final de semana, quando ela estava no Brasil, não estava em campeonato, ela tinha que ficar estudando. Enfim, isso faz parte da rotina do atleta e a importância de se ter essa preparação mental para que consiga lidar com isso tudo e enfrentar esses desafios, obstáculos que existem. Então, vocês viram aí, não desistam, procurem a LM Alta Performance que eles vão lapidar a sua mente para o sucesso. E quem conta um conto, conta que quem conta só pode contar o conto por quem realmente viver o conto. Helena, se o conta diz que o corpo é a ferramenta, a mente é o motor que impulsiona cada conquista. No esporte, não basta apenas treinar músculo, técnicas e estratégias. É a mente que define o limite entre o sucesso e a derrota. E nesse sucesso e a derrota, vejo que você foi convidada para participar de um campeonato sul-americano no Paraguai. Conte para a gente essa surpresa aqui, né? Porque a doutora Juliana já teve spoiler aqui que você foi muito bem no Rio de Janeiro. Não tem como. Já ganhou vários troféus. Não adianta, eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, não dá. Por isso, você vai participar de uma competição internacional. Eu vou. E como que você está se sentindo aí com essa pressão toda, né? Vamos falar assim, ou não tem pressão? Como que seus psicólogos estão trabalhando com isso? Como que é esse trabalho todo, família? E sair do país, né? É a minha primeira competição fora, então eu tô um pouco nervosa. Um pouquinho com ansiedade, mas óbvio que eu vou controlar, né? Com a visualização e tudo mais. Enfim. Mas mesmo assim, eu tô muito ansiosa, tô muito animada. É uma coisa nova? Assusta. Mas eu tenho certeza, eu vou tratar como uma competição normal, pra, não ficar nervosa, ficar calma. Enfim, a Ju vai me acompanhar, vou ligar pra ela todo dia para fazer respiração, visualização, conversar como tá sendo e tudo mais. E eu sei que eu vou ter essa rede de apoio mesmo que eu esteja fora do país. Com toda certeza. Nós tivemos a sessão essa semana, a gente já adiantou a sessão, já preparamos, firmamos objetivos, a tranquilizei e estou full time aí para ela todos esses dias à disposição. Vamos sim se comunicar e trazer a vitória aí, né? Vitória pessoal e a profissional. E uma questão aqui, JM, não é que ela foi convidada, isso foi uma conquista dela. Ela conquistou essa vaga no Sul-Americano. Então, pera um pouquinho, produção. Olha, a pergunta aqui que fizeram foi que você foi convidado. Então, você conquistou isso. Então, conta pra gente como foi essa conquista. Quer dizer que se você vai vir com a medalha, vai vir com o troféu no próximo podcast, vai estar aqui, medalha, troféu e aquele sorriso. Então, é a seletiva. São vários campeonatos. Você vai acumulando pontos. E são convocados, eu não lembro quantos são, mas, os melhores... que foram melhores nessas competições são selecionados e convocados para participar. Ou seja, se você foi bem, principalmente no brasileiro, se você ganha em primeiro e em segundo, você é convocado. Mas se você foi bem na maioria e nas principais, com certeza você também vai estar lá. Então, como que é isso, doutora Juliana? Isso é o trabalho que a gente vem fazendo há mais de um ano. Mais de um ano, então quer dizer... lapidou a mente da Helena para o sucesso. Exatamente. E outra, assim, é a entrega que ela me fez e a entrega que eu fiz a ela. Eu brinco assim com ela. Me suga, me usa. Eu tô aqui pra isso, me usa, me tira aqui da sessão como se eu tivesse feito uma maratona. Porque é isso que eu quero dela. E ela faz isso. Eu fico muito feliz quando ela me manda mensagem. Tem essa comunicação muito aberta. E eu tenho muito orgulho da Helena. Muito orgulho. Parabéns. Obrigada. Também, de minha parte, muito orgulhosa da Helena. Porque por mais que a gente
trabalhe com você. Por mais que a gente queira fazer um trabalho excelente contigo, Helena, se não existir da sua parte uma determinação, uma vontade, uma disciplina, uma aceitação do trabalho, não vai. O trabalho precisa acontecer de ambas as partes, né? E a sua parte você faz. Também sou muito orgulhosa de ti, viu? Obrigada. Estamos aqui direto do Estúdio 304 Podcast com uma participação brilhante da nossa Amazônia Helena, representante brasileira aí na competição internacional. E estamos aqui com a LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Bom, chegou a hora das nossas considerações. Papo é bom, sempre acaba. E não tem jeito. Mas antes de acabarmos, vamos lá. Tem uma dica aí para os nossos telespectadores de como preparar jovens atletas emocionalmente para a pressão de carreira esportiva. Vocês falam, Helena, depois você fala como que você se sentiu sendo preparado com essa pressão, porque o esporte é uma pressão. Entendeu? Total. Helena, explica um pouquinho, fala um pouquinho que a gente conversou há umas sessões atrás, de como você se vê agora, da questão de autoestima e confiança. Eu me sinto muito mais confiante, com autoestima muito melhor, porque enquanto eu trabalho no treino, elas arrumam a minha cabeça. Ou seja, tipo, na competição, eu faço o meu trabalho e elas fazem o dela aqui. Isso me ajudou muito, porque se você não tem a cabeça em ordem, você não vai conseguir fazer o que você sabe, o que você treinou no treino. A dica é realmente fazer essa organização mental, é você ter esse poder da escuta, é você conseguir fazer um planejamento com a sua atleta, ela seguir esse planejamento com você também. Não tem como dar errado. 1 mais 1 é 2. Olha, ela voltou para matemática. Para matemática. Ok, então... Vamos lá, vocês psicólogas aí, como vocês veem o futuro da psicologia do esporte no Brasil e no mundo? Já que agora a LM Alta Performance, junto com a Helena, internacionalmente, como vocês veem isso? Está bem forte já o nosso trabalho, cresceu muito, né, doutora Luciana? Cresceu bastante. Eu vejo que a psicologia do esporte, inicialmente, existia assim, uma dificuldade em aceitação. Eu não preciso de psicóloga e tal. E as coisas não são assim. A gente vê cada vez mais nas Olimpíadas, a gente vê também com as crianças, né? Então, não é só aquele atleta que já é alta performance. Não. A gente desenvolve um trabalho desde criança até adultos profissionais, todas as fases ali. Quanto mais cedo ocorre a procura do trabalho de psicologia esportiva, melhor, porque a gente consegue construindo essa mente, construindo hábitos que colaboram ainda mais na forma de pensar e em comportamentos que a gente precisa para que tenha essa alta performance, não é? Esse ser forte mentalmente. Sim. Então, a gente vê um crescimento da psicologia do esporte ainda mais, né? A gente teve... Aqui no Brasil surgiu em 1958 no futebol e a gente já vem ganhando aí muito espaço. E é importante a gente considerar que a psicologia esportiva, nós somos coaches também. É isso que eu ia acabar de falar. Não podemos esquecer dessa parte. Antes de vir a psicologia do esporte, porque nós somos psicólogas clínicas, aí a gente faz a especialização, para quem não sabe, faz a pós e tudo mais. Tem essa parte do coaching. Então, nós, além de temos essa parte de como construir uma mente saudável, a gente faz a parte coach também. Então, é um conjunto, né? Não é apenas o coach que se entregue o trabalho, mas sim a parte da saúde mental aí que um psicólogo tem o trabalho a ser entregue. Da gente ter o conhecimento da mente, toda a formação em psicologia esportiva, né? Então, o coach ele vem para complementar, mas a gente já tem todo esse conhecimento da psicologia esportiva, porque às vezes algumas caixinhas são abertas e a psicologia
clínica associada com a psicologia esportiva colabora muito mais para a gente trabalhar realmente com responsabilidade com a mente do ser humano. Um exemplo mais claro aí para as pessoas que não são da área da saúde mental é assim, é como a gente estivesse fazendo uma reforma de casa. Então, a gente está lá reformando a casa, estamos cutucando ali, cutucando aqui, um cano estoura. E esse cano estourou, o que a gente faz? A gente vai ter que trocar, né? Então, é assim a mente humana. Quando a gente está trabalhando com o esporte, a gente está trabalhando com a parte clínica, pode acontecer de eu abrir uma caixinha ali da Helena, que é bem ali que ela não quer que eu entre, ou que ela se destabilize. Então, é ali que eu vou fazer o trabalho de reestruturar para que ela siga em frente. E por isso a importância da psicologia, de ter esse conhecimento, porque a gente lida com a mente do ser humano e é de alta responsabilidade quando a gente lida com a mente do ser humano. Por isso a importância da psicologia, de ter esse conhecimento, de ter a formação em psicologia e, quando se trata do esporte, de ter esse conhecimento, né, essa especialização ali na área esportiva. Helena, nas nossas considerações finais, tem algum recado para dizer para esses jovens atletas aí que estão procurando entrar nesse universo que é o esporte? Se você quiser levar para a vida mesmo, e até mesmo para o hobby, você precisa mesmo de alguém que cuide da sua cabeça para complementar o seu esforço. Senão o seu esforço é de nada, tá? Já estou avisando. Então... é isso? É isso. É muito! Então, para vocês que estão aí nos ouvindo, não se cobre a perfeição dos ventos, nem cobre os olhos do que o coração já sabe. Você é feito de começos lentos, de forças que o medo não abate. Então, na sua vida, respire, se errou e aprenda. Se caiu, o chão te ensinou. O mundo não é só o que doeu, é também tudo aquilo que te curou. E se você quer dicas e técnicas que podem transformar a mente em verdadeira aliada da performance, contrate a LM Alta Performance e lapide a sua mente para o sucesso. Doutora, deixa aí as nossas redes sociais e para a gente agradecer ao público que está aí nos ouvindo e com essas perguntas. Não se preocupe que a Helena vai responder as perguntas depois também. Lá no YouTube. Pessoal, nosso público aqui que nos acompanha no podcast da LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso, nós temos o site que é altaperformance.com.br, o Instagram lm.altaperformance, temos também Facebook, LinkedIn, então fiquem à vontade ali para nos acompanhar. Temos o nosso podcast também no Spotify, que é o podcast LM Alta Performance, que vocês também podem acompanhar todo o podcast, e também no YouTube, que é LM Alta Performance. Gostaria de agradecer aqui a participação da doutora Juliana, especialista que faz parte aqui da nossa equipe, da LM Alta Performance, que trabalha honra. Tanto com a psicoterapia infantil como com a psicologia esportiva, sim, atuante com a Helena e outros atletas que nós trabalhamos. E gostaria de agradecer a presença da nossa queridíssima aqui, que nós somos muito fã da Helena, do que nós temos tanto orgulho. Muito obrigada, Helena, por estar participando do nosso podcast aqui, colocando todas as suas experiências que você está tendo aqui com a LM Alta Performance. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, doutora Luciana, pelo convite. Eu fico muito orgulhosa de estar aqui, de participar. Parabéns, Helena, por a gente estar fazendo esse trabalho incrível. Obrigada pela sua disponibilidade também de estar aqui. E vamos em frente. Então, esse foi mais um capítulo da série LM Alta Performance, Lapidando Mentes para o Sucesso. Eu sou JM e encerrando aqui direto dos estúdios 304 Podcast. Quer ser visualizado? Vem pra cá.